Hello, friend. Oi, amigo. Oi, amiga. Bem-vindo a essa lição da Welch Inglês Técnico. Essa é a lição Como Contar, em inglês, é claro. How to Count. Essa lição vai fazer uma pequena revisão do que eu sei você já conhece, é como contar em inglês. Lembra que essa versão, esse vídeo, contém o português com o inglês para podermos dar aquelas dicas, aquelas pronúncias, mas também tem essa mesma matéria só em inglês. Então, nessa lição nós vamos ver 4 coisas. Vamos ver primeiro como contar, o básico, como contar. Aí a diferença entre os teens e as dezenas. Os teens e as dezenas. Aí umas dicas sobre como escrever os números em inglês e como ler os números em inglês. Essa mesma lista em inglês, então, é how to count. How to count, como contar. Teens e tens, dezenas. How to write numbers, how to read numbers. Então, vamos lá? Vamos contar coisa bem simples em inglês e, mais uma vez, eu sei que você já aprendeu isso. Então, eu vou dar umas dicas de pronúncia enquanto a gente conta, tá? Vamos primeiro de 0 a 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais uma vez, mais rapidinho. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Algumas dicas aí sobre a pronúncia. Em todas, temos que ter cuidado com a o nosso jeito do português de terminar palavras com o som I, mesmo quando não tem em inglês. Então, por exemplo, o número 5, o E no final é mudo. Então, não é 5, é 5. O que se ouve no final é só o V do V, 5. E o 8 também não é 8, não é 8, é 8. O que se ouve no final é o T do T. E o 9, também o E é mudo. Então não é 9, é 9. Se ouve o N, 9. Mesma coisa com 7, com 7. Não é 7, é 7. Se ouve o N no final e não um som vocálico. Tá? Então, esse é o 0 a 9 que todo mundo conhece. Vamos adiante, então, de 10 a 19. De 10 a 19, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Mais uma vez, rapidinho. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. É preciso ouvir essas coisas rapidinho, porque quando as pessoas estão pronunciando no dia a dia, eles não vão pronunciar bem devagarinho. As palavras vêm todas rapidinhas, então tem que aprender a ouvir e identificar. Vamos continuar de 20 a 29. Já terminamos os teens, vamos falar mais deles depois. Estamos nos 20s. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Então, o padrão é óbvio, né? É a palavra 20 com os outros números, que nem a gente faz em português. 20 a 29. Vamos falar rapidinho?
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Você notou alguma coisa da minha pronúncia? Eu comecei ainda falando devagarzinho, aí eu falei 20, 21. Mas quando você vai rapidinho, você esquece essa coisa de pronunciar o T no final, 20, e fica mais um R, 20. Não sei nem se é R, mas é 20, 20. R, N. 20, 21, 22, 23, 24. Então, se o seu ouvido está esperando ouvir 20, pouca gente vai falar o 20, vai falar 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Então, contamos de 0 a 29. Claro, você já conhecia, já sabia como fazer isso. Vamos contar de 10 até 100, contando de 10 em 10, tá? As dezenas. Em inglês a gente diz counting by tens. Counting by tens. Então vamos lá. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Notou de novo o 20, 20, 30, 30. A pronúncia, quando você fala mais rápido, é menos precisa, mas é o que se faz mais nos Estados Unidos, que nem a gente faz no Brasil também, tá? Mais uma vez. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, vamos dar uma paradinha aqui e falar um pouquinho dos teens e tens. Tens é dezenas. Teens vem do sufixo, daquela parte do final dos números 13 a 19. Todos esses números terminam em teen. T-E-E-N, teen. Primeiro a pronúncia é teen, não é teen. Tá? Não tem TCH, é teen. Daí vem a palavra teenage, a idade dos teens, de 13 a 19, também a idade da adolescência, e teenager é o adolescente, pessoa que está nessa idade, teenager. Mas o que a gente quer ver mesmo é diferenciar a pronúncia, ter muito cuidado, porque o 13, pode parecer o 30, se a gente não diferenciar bem o sufixo na pronúncia. Então é 13. A gente põe uma força no in, 13. Vê como é mais comprido, 13. 30. Curtinho, 30, tá? É essa diferenciação que a gente tem que fazer em todos. Então é 13, 30. Olha a pronúncia, a força vai no 13, já no 30 vai no 30. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60, 17, 70, 18, 80, 19, 90. Esses são os teens e os tens. Nós já contamos de 0 a 100. Vamos continuar. Agora vamos contar de 100 a 1000, contando pelas centenas, counting by hundreds, de 100 a 100. Então, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Mais uma vez, rapidinho. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Então, chegamos a 1000, mas podemos ir, vamos até 1 trilhão, sem contar todos os números, né? E, de novo, eu sei que você conhece essa matéria, mas
é sempre bom fazer uma revisão e ter umas dicas na pronúncia também. Então, alguns números maiores, começando com 1, temos 1, 10, vamos até 1 trilhão. 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 100,000, 1 million, 1 billion, 1 trillion. Mais uma vez. 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 100,000, 1 million, 1 billion, 1 trillion. Agora vamos falar um pouquinho da pronúncia, porque isso é importante. Números a gente usa todo dia, né? Então 100, a gente fala rapidinho 100, 100. Não é 100. É muito fácil a gente, vindo do português, tentar botar esse I no final, mas o som no final é do D, 100, D. Tá? Mesma coisa com 1,000, 1.000, milhares, 1,000. Não é tal. Então temos que praticar o TH, 1,000, 1,000, não 1,000, 1,000. Million, million, cuidado para não falar mi, como no milhão, million, e também o som no final é do N, million, quase não se ouve, quase desaparece, billion, trillion. Então, para ter o som mesmo da pronúncia americana, praticar esse I do nosso milhão, bilhão, trilhão e tentar chegar mais para o E, million, billion, trillion, tá? É uma diferença sutil, mas se você gosta muito da pronúncia e quer aprimorar sua pronúncia, então tenta chegar do I para o E. E agora, 2 dicas sobre a escrita dos números em inglês, como escrever, how to write the numbers in English, tá? E primeiro é sobre o uso do hífen, hyphen. Em inglês, a gente emprega o hífen com números compostos entre 21 e 99, compound numbers, números compostos. Então, quando a gente escreve, por exemplo, o 21, a gente põe o hífen entre o 20 e o 1. Mesma coisa com 55, tem hífen no meio. 78, tem hífen no meio. Isso mesmo quando em números maiores que terminam nesses números, talvez 1021, quando você vê o 21, você bota o hífen só entre o 20 e 1. Tá? Então, sempre que o número termina com os dígitos entre 21 e 99, a gente emprega o hífen. E a segunda coisa é sobre o emprego das vírgulas. Vírgulas em inglês, comma. Cuidado para não falar coma. Tem O, né? Por que não é coma? Coma é estado de coma lá, tá? Então não é estado de coma, não. É comma, um A bem aberto, apesar de ser escrito com O, comma. A gente emprega o comma, a vírgula, para separar grupos de 3 dígitos só para poder ler melhor o número. Então, we separate groups of 3 digits. Separamos grupos de 3 dígitos.
It makes it easier to read. É mais fácil de ler. E, finalmente, então, uma dica sobre como a gente lê os números quando tem os dígitos escritos e a gente tem que ler os números. E a dica é que sempre vamos usar o singular e não o plural. Então, quando temos centenas ou milhares no número, em inglês vamos usar sempre o singular. Então, por exemplo, o número 243, 243. Em português a gente diz 200. E faz sentido, né? Tem mais de um, tem duas centenas, 200. Então a palavra sai já pluralizada. Em inglês a gente vai dizer 243. 243. Não 243. Só o singular, não o plural. 243. Outro exemplo, então, o 650, português 600, plural, e 50. Em inglês é 600, singular, and 50. 650, não 600s. Tá? Então, essa é a primeira dica. E isso se aplica também com o thousand, os milhares, tá? Por exemplo, o número 3521, em inglês seria 3,521. 3,521. Não é thousands, nem é hundreds. 3,521. Então fica essa dica. Então, chegamos ao final dessa pequena lição, onde fizemos uma revisão de como contar em inglês. O que nós aprendemos? Primeiro, o básico de como contar, how to count, que você já sabia, mas agora fica essa revisão. Também a diferença entre os teens, aqueles números de 13 a 19, e os tens, que é o 20, 30, 40, os múltiplos de 10, as dezenas. E vimos duas dicas sobre como escrever os números em inglês, o uso do hífen, hyphen, entre 21 e 99, e também o uso de vírgula, ou comma, entre grupos de 3 dígitos, groups of 3 digits. E uma dica sobre como lemos, e essa dica é que é sempre no singular, mesmo que em português as palavras tenham o S, 200, 300, 400, em inglês não, então é 500, 600, 700, sempre no singular. Então, qual o próximo passo? É rever, né? Aquela outra versão que é só em inglês. É quase a mesma coisa que essa, só que não tem as dicas em português. E então, com essa lição, você ouve lá e vê se você capta tudo, vê se você entende as pronúncias, se você pode repetir comigo a versão só em inglês, tá? Então, foi muito bom passar esse tempo juntos. Até a próxima. Tchau.